Mais uma vez, bom dia para as pessoas que estão lá em casa a seguirem a nossa celebração, o nosso culto. E eu queria que todos acompanhássemos a leitura em Mateus no capítulo 11, no versículo 25. Mateus 11, 25. E queria que nós lêssemos estas palavras como se fossem pão, está bem? Jesus veio a falar acerca das cidades que não se arrependiam, e falava de Sodoma, falava de Gomorra, e depois diz assim, naquela ocasião, diz o verso 25, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Portanto, o Evangelho não tem nada a ver com a capacidade intelectual de ninguém. Certo, irmão? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e àquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, é um critério de Jesus. Portanto, nem todas as pessoas conhecem Jesus. E nós vamos ver esta manhã uma coisa muito interessante que Deus me revelou. Porque nós às vezes eu penso que isto sem o livro vai lá chegar, não é? Nós às vezes criamos um conceito errado do Evangelho. Deus esta manhã me disse uma coisa, olha, sabes uma coisa? Na vida é assim, todos nós até à quarta classe, não há aqui ninguém que não tenha a quarta classe. Não é? Todos. Mas a irmã não fica na gravação. Estou a brincar. Mas normalmente todas as pessoas têm a quarta classe. Pronto, antigamente era a escolaridade obrigatória. Nós sabemos que houve pessoas que nunca tiraram, que tiveram que começar a trabalhar muito cedo, as famílias também. Era a terceira. Era a terceira. Pois, bem, por isso é que eu me sinto jovem. É que já não é o meu tempo. É verdade. Não, mas eu lembro, era a terceira classe. Pronto. Praticamente todos nós temos mas a irmã não tem, mas sabe que escrever. Corretamente. E então o que é que eu quero dizer? Deus trouxe ao meu coração isto. Eu gosto de falar assim, porque eu sinto-me à vontade de falar convosco, porque nós somos irmãos e é muito bom a gente pensar nestas coisas e falar nestas coisas, porque há coisas que mexem connosco, mas depois a Bíblia vem trazer sentido às coisas, que é o seguinte. Nós, quando vamos para a escola, qual é o papel do professor? Ensinar. Ensinar os alunos. Pronto. E depois de ele ensinar os alunos, o que é que ele propõe aos alunos? Testes. Então, o que é que há de diferente na vida? Nada. Quando a Bíblia diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, nós temos a consciência de que não há ninguém, aliás, até a própria Bíblia nos ensina, em Tiago, creio eu, que nós depois de sermos provados, é que somos aprovados. Ou somos reprovados. É ou não é? É ou não é? Estou a falar certo ou estou a falar errado? Não vale a pena ir lá a Tiago. Mas em Tiago está lá, olha, todos nós somos postos à prova. Todos nós somos provados. E a partir do momento em que nós somos provados, para quê? É para Deus saber se nós estamos prontos? Não, é para nós próprios termos a consciência das nossas necessidades e das nossas carências. Porque, repare, quando a nossa vida é uma vida que vai bem, o que é que acontece? Nós sentimos que confortáveis. Mas a vida nem sempre vai bem. E a verdade é esta, irmãos, a Bíblia não nos ilude acerca de nada. Ela nos prepara para tudo. A nossa vida nem sempre vai bem. Há coisas que depois descambam por uma razão ou por outra. Não importa agora procurar a razão das coisas. Claro. Mas por uma razão. Há coisas que acontecem na nossa vida cuja responsabilidade até nem é nossa. Por exemplo, se um filho meu me causa um problema, a responsabilidade não foi minha. O erro foi dele. Mas vai mexer comigo. É ou não é? O que é que eu fiz para aquilo? Não fiz absolutamente nada. Então e agora como é que eu vou reagir? A diferença está aí. E então a Bíblia nos ensina que Jesus ensina as coisas
O Evangelho é ensinado e o Evangelho está cheio de promessas. E o que é que Jesus promete? Eu vos garanto uma coisa: se vocês cumprirem a minha palavra, o responsável por ela sou eu. Portanto, eu sou responsável por todo aquele que cumprir a minha palavra. É injusto um professor dar uma certa e determinada matéria e depois fazer um teste cuja matéria que ele deu não está lá. Ou não é? É injusto. Mas diga-me o que é que a gente passa na vida que Jesus não tenha falado. A diferença está aqui. Ou seja, tudo o que ele ensinou é para nos preparar para a vida, porque há sempre condicionantes. E tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Oh, irmãos, há uma... E eu agora vou ser um abrangente. Numa congregação, numa comunidade, há pessoas que absorvem a palavra, há outras que não absorvem a palavra. Há pessoas que se deixam transformar e há outras que não se deixam transformar. O problema não é a questão da palavra, é a disposição do coração de cada um. Portanto, a responsabilidade da transformação não é da palavra, é minha. Os irmãos estão a compreender? Na vida é precisamente a mesma coisa. E a linguagem da fé é essa. O que é que nos dá a segurança? A segurança vem também de uma noção de dever cumprido. Ou seja, eu aprendo a palavra, eu ponho a palavra em prática e eu me firmo. Assim como eu falei no domingo passado, vou falar aqui. Para mim, todo culto é bom. Porquê? Porque a minha disposição de coração é boa. Não há culto bom nem culto mau. O culto é uma disposição de coração. O culto pode ser um culto mau para outra pessoa porque ela não está bem. Mas se você tem uma boa disposição de coração, o culto para si vai ser um bom culto. Porquê? Porque o culto é a minha devocional a Deus. O culto não é um espetáculo. O culto é fruto da minha entrega. O meu altar é o meu coração, não é isto? E Jesus, quando veio ensinar a palavra, ele veio fazer a distinção entre o que era antigo e o que era novo. E então, repare, ele começa por aqui e diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E é aquele a quem o Filho quiser revelar. O que é que o Filipe disse? Olha, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E ele diz assim: abra os olhos, quem me vê a mim vê o Pai. Eu vim cá para o revelar. E só recebe a revelação quem a procura. Irmãos, eu gosto de ser aberto convosco, eu gosto de falar abertamente porque a mentira tem perna curta e depois todas as coisas se falam. É assim. O pregador prega a palavra. Mas o pregador tem que ter... Às vezes nós perdemos essa consciência. Eu falo por mim. Porquê? Porque o desejo do meu coração é que a palavra abranja o coração de todos. Mas eu hoje tenho a certeza que não abrange. Não abrange, irmãos. Porquê? Porque quando a palavra é semeada, há vários tipos de solo. Nem todo o solo absorve a palavra para dar 100 frutos por um. Porquê é que umas pessoas dão mais fruto do que outras? Não é uma questão crítica nem condenatória. É uma falta de disposição de coração. Só muda quem quer mudar. E depois é assim. Todos nós, ou uma grande parte, tirando a Cristina, o André, mas uma grande parte de nós já frequentámos outras congregações, já frequentámos outras comunidades, já aprendemos, já ouvimos falar de outras coisas e tudo mais. E depois o que é que isso cria? Isso cria isso cria ou um conceito errado, ou cria uma perspectiva errada acerca do Evangelho. O Evangelho é a preparação que Deus nos dá para a vida. E depois a vida é o quê? É o teste. Eu não vou estar à espera que Deus resolva os meus problemas. Isso é um erro. Isso é uma crença que foi desenvolvida que não dá fruto. Não. Eu tenho é que aprender com Deus para ser eu próprio a resolver os meus problemas e então eu vou glorificar a Deus através do fruto da sua palavra na minha vida. Não é eu tornar-me um super. Não. Quanto mais simples nós formos, mais do Evangelho há em nós. Porque nós aí somos levados a não acreditar no nosso potencial, mas acreditar no potencial que a palavra tem. Vocês compreendem? Porquê é que as pessoas não se firmam na palavra? Nós hoje vamos ver porque é que as pessoas não se firmam na palavra. Porque é assim, quando eu ouço de Deus uma palavra que agrada ao meu coração, louvado seja Deus, Deus é o maior. Mas quando na verdade eu não ouço da parte de Deus uma palavra que satisfaça o meu coração, Deus para mim já não serve. Então não vale a pena andar na igreja, para que é que eu me vou firmar? Não tem proveito. O ser humano hoje em dia é um ser que não gosta de fazer nada sem ter retorno.
Mas é curioso que a maior instrução que Deus deu aos discípulos foi: ir, curai os enfermos, expulsai os demónios. De graça recebeste, de graça dá. Ou seja, que não haja em vocês qualquer interesse a não ser o ser útil ao próximo. Amém. Então a nossa postura no Evangelho tem que ser uma postura desinteressada. Não, eu quero fazer o bem, eu quero ser amável, eu quero ser cordial, eu quero ser agradável, eu não quero ser, eu não quero ser falso, eu não quero ser mentiroso. Não, eu quero ser aquilo que sou e que as pessoas vejam em mim transparência. E então aí eu faço as coisas de forma interessada, eu faço bem à Manela, eu faço bem a qualquer pessoa. Eu não estou à espera que a pessoa me agradeça pelo bem que eu faço. Foi isso que Jesus ensinou. De graça recebeste. O poder que eu vos dei, vocês pagaram alguma coisa? Não, pois não? Então pronto, assim como receberam de graça, dá de graça. Então a nossa relação tem que ser uma relação cujo interesse é ver o quê? O meu prazer é ver o prazer do próximo, é ver o bem a acontecer na vida do próximo. E então Jesus diz assim, quando eu quiser revelar o Pai, eu revelo o Pai. Porquê? Porque Jesus disse: olha, não lancem pérolas a porcos, não dê as coisas santas aos cães. Porquê? Porque eles não vão tirar partido, não vão tirar proveito. E ele aqui diz assim: eu tenho o direito de revelar o Pai a quem eu quiser, é um critério meu. Venham a mim todos os que estão cansados e subcarregados, e eu vos darei o quê? Eu vos darei descanso. Digam comigo: venham a mim. Venham a mim. Então isto é que é um apelo, mas agora vai quem quer. Assim também só aceita a palavra quem quer. Venham a mim, vós que estáis cansados e subcarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês, não é eu vou pôr sobre vocês, é tomem sobre vocês. Tem que ser, Deus nos sustenta com um espírito voluntário. Por isso é que a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam livres. Livres. Elas próprias abraçam a palavra de uma forma livre. Elas se submetem a Deus de uma forma livre. A igreja não pode oprimir, nem escravizar, nem prender ninguém. Vocês são livres. E quando vocês não se sentirem livres, alguma coisa não está bem. Os discípulos quiseram deixar Jesus e Jesus disse: também vós quereis deixar. Alguns deixaram e os outros perguntaram. E ele perguntou aos outros: e vocês também querem? Vocês são livres. Vocês são responsáveis pelas vossas escolhas. E então ele diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomem o meu jugo, ou seja, submetam-se a mim, mas são vocês que se submetem a mim. Não sou eu que vos subjugo. Porque todo aquele que tenta... Irmão, o pastor não tem o direito, nem tem o dever sequer, de manipular ninguém. O pastor foi chamado para ministrar a palavra, para ensinar a palavra, para inspirar os irmãos. Agora, a palavra só vai produzir fruto na vida daquele que abrir o coração para ela. Sejam honestos. E esse é o lado bonito do Evangelho, é que é fruto de uma escolha. Ou acredito ou não acredito. Ou faço ou não faço. Eu não sou obrigado a fazer rigorosamente nada. Nem eu tenho o direito de vos obrigar a fazer rigorosamente nada. Nós somos livres. Tudo o que nós fizermos na igreja, tudo o que nós fizermos na vida, tem que ser por liberalidade, por vontade própria. Compreendem, irmãos? É por liberalidade, é por vontade própria. Eu ainda há pouco vinha no carro e vinha a comentar com a minha esposa essas coisas. Porquê é que as pessoas não se transformam? Porquê é que elas não se deixam transformar? E ela para tirar o pé acima de mim: mas tu também não tens poder de transformar as pessoas. E eu digo assim: pois não. Realmente é verdade. E nem todas as pessoas são transformadas. Porque isso é uma decisão que nós tomamos de abraçarmos o Evangelho ou não abraçarmos o Evangelho. Deus não quer ninguém em cima do muro. E nós temos que tomar a decisão: ou abraçamos verdadeiramente o Evangelho e seguimos o Evangelho, e isso não tem nada a ver com a religião, tem a ver com uma escolha sábia, é algo que nos é apresentado. E Jesus diz: olha, vocês estão cansados e estão subcarregados, eu tenho descanso para vocês, eu tenho descanso para vos oferecer. Vocês querem receber esse descanso? Amém. Foi isso que Jesus disse. E depois diz assim: olha, então se querem receber esse descanso, o descanso vem sobre o seguinte: vocês confiem naquilo que eu vos disser. Quando vocês confiarem naquilo que eu vos disser, vocês vão achar descanso para a vossa alma. A palavra da fé é a única
única palavra que tem poder para nos trazer paz, para nos trazer descanso. Porque enquanto eu não receber a palavra da fé, eu continuo inseguro. Eu sei a palavra, mas ela não tomou conta de mim. Portanto, a questão de tomar posse das promessas é uma doutrina errada. Mal de nós se as promessas não tomarem posse de nós. Quando a palavra se instala, a palavra da fé é essa. Quando eu falo com a minha boca, mas creio no meu coração. E então o que é que acontece? Eu estou seguro. Porquê? Porque essa palavra não foi fruto do estudo. Foi revelação. E quando ela é revelada ao meu coração, eu sei que foi Deus. Se eu sei que foi Deus, ainda que as coisas pareçam correr ao contrário, eu estou em paz. Porquê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Irmãos, e quantas vezes nós confiamos em Deus e as coisas pioram? Temos que aceitar. Temos que ficar firmes. Havendo feito tudo, ficar firme. Porquê? Porque se foi Deus que falou, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Aquilo que Deus fala é aquilo que vai acontecer. E isso é uma coisa, é uma convicção que é instalada no nosso coração pelo Espírito de Deus. Não é pelo pregador da palavra, é pelo Espírito de Deus. Um dos papéis do Espírito de Deus, irmãos, escutem o que o Espírito fala à igreja. Deixem o Espírito ministrar no nosso coração. Porque assim nós firmamos, não é em homens, é em Deus. Amém. Eu, como homem, pouco vos posso dar, a não ser o meu amor, a não ser a minha compreensão, a não ser... Agora, Deus pode nos dar tudo, porque o propósito dele é... Ele, com o Filho, deu-nos tudo. Está tudo à nossa disposição. Como é que agora nós vamos desfrutar das coisas? Quando Ele as revelar a nós, e então elas tornam-se realidade. A palavra da fé chama as coisas que não são, como se já fossem. A palavra da fé antecipa-nos o fim da história para que haja paz em nós. Olha, ainda que durante o processo eu tenha angústia, eu tenho desespero, eu tenho dor, mas Deus já mostrou como é que acaba o filme. É como um jogo de futebol. A equipa pode estar a perder 4-0, mas se a revelação for, não, mas tu vais ganhar 5-4, vamos jogar a segunda parte, não vamos desistir. E nós sabemos que vamos jogar e vamos ganhar. É esse o estímulo que a palavra tem que trazer ao nosso coração. Os irmãos estão a compreender? A palavra de Deus, irmãos, se Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, quem é que é enganado pela palavra de Deus? Ninguém. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Firme-se nesta realidade, irmão. Firme-se nesta realidade. Quando Deus fala, o que falou está dito. Está dito e é assim que vai acontecer. Mas não é fruto daquilo que eu quero, é fruto do que Deus quer. Ele não vela sobre o meu desejo, Ele vela sobre a sua palavra. A Bíblia diz que Deus disse que eu velo sobre a minha... Olha o que vejo, Jeremias, olha, eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias? Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E então Jesus aqui é claro, diz, venham a mim todos os que estão... Oh, irmãos, alguma vez Jesus prometia alguma coisa que não tinha para dar? Irmão, mentiroso é aquele que promete e não tem para dar. Sejam honestos. É verdade. É isso mesmo. Se eu prometer alguma coisa à Fernanda e não tenho para lhe dar, eu sou mentiroso, estou a iludi-la, estou a enganá-la. É verdade. Agora, a quem é que Deus enganou? Falem comigo, a quem é que Deus enganou? Se Deus enganasse alguém, a Bíblia alguma vez era lida hoje? É o livro mais lido à face da terra, irmãos. E é aqui que nós temos que nos firmar, é na palavra. E o grande problema é que Jesus falou e as pessoas não se firmaram na palavra. Diziam que acreditavam, mas não se firmaram nele. Esse é o grande problema dos dias de hoje. Quantas e quantas profecias foram faladas que não se cumpriram? Porquê? Porque as pessoas profetizam com base na animação, na animosidade, no desejo de crer, no desejo de ver. Mas não foi Deus que falou. Nunca digas que Deus disse aquilo que Deus nunca disse. E todas essas profecias não cumpridas partem de pessoas que não são inspiradas. Têm o desejo, mas falam, profetizam segundo o seu desejo, não segundo o desejo de Deus. Ah, vocês não estão cá. Porque é isto que as pessoas querem. As pessoas querem uma palavra que alimenta o desejo delas. E a palavra que alimenta o meu desejo faz mais mal do que bem, porque essa não cria sustentação. A sustentação é Deus dizer assim, filho, ok, tu estás a passar por um problema, mas não temas. Ele dizia, eu não te vou resolver o problema. Não, eu só quero uma coisa, não temas. Exato. É isso mesmo.
E o medo sai fora de mim. Quando o medo sai fora de mim, eu já estou pronto a ouvir o que Deus tem para me dizer. E então eu vou andar por fé. Eu vou andar por fé como? Vou andar por fé zada? Não. Vou andar na certeza de que aquilo que Deus me falou é aquilo que vai acontecer. Amém. É isso mesmo. Mostrem-me na Bíblia quem é que falhou por fé. Quem é que falhou por fé? Onde é que a fé falhou? O que falhou foram ali crenças. As crenças é que falharam. A fé nunca levou ninguém a falhar. Deus pede a Abraão, filho, dá-me o teu filho, o teu único filho. Abraão tinha 2 filhos. Mas o Abraão entendeu logo qual era o filho de Deus que tinha. Que era o Isaac. Não era o da escada, era o legítimo, era o dele. Porque era o filho da promessa. Quando nós falamos a Isaac, nós falamos do filho da promessa. E então Deus agora disse, dá-me o teu filho, o teu único filho. Aquilo devia ter dado um nó na cabeça do Abraão. Terrível, então caramba, deste-me um filho para me tirares o filho. Irmão, Deus não dá para tirar. Ele fez isso para o provar. Para ele ter a consciência plena de que eu sou digno da tua confiança. E então estava tudo preparado, ele não lhe negou o filho, foi, levou, não negou o filho, não fez nada, ia matá-lo, ia imolá-lo, ia cortá-lo e tal, e Deus disse, não faças isso. E aparece um cordeiro e providencia. O que é que Deus está a dizer? Tão simples, uma coisa tão simples. Eu honro a tua fé. E Deus sempre honrará a nossa fé. Porquê? Porque a fé, ela parte do nosso cumprimento em relação à palavra que Deus nos fala. E a fé é que nos mantém estáveis. A fé, uma pessoa quando recebe a palavra, irmãos, é impossível ensinar isto, só vivendo. Irmãos, a experiência com Deus é que marca a nossa vida. E se nós não aprendemos na vida com uma experiência com Deus, então não vamos aprender de jeito nenhum. Não aprendemos de jeito nenhum. Porque são as experiências... Eu tenho a certeza absoluta que há experiências pelas quais vocês passaram na vida e podem-nas contar textualmente hoje. Porquê? Porque foram coisas que os marcaram. É ou não é, Gina? É verdade. Experiências boas e más. Boas e más. Porque são coisas que nos marcam. Nós temos cicatrizes na alma. Que são feridas charadas, mas a marca ficou. A gente toca lá e não dói. Mas quando a gente olha para a marca, lembra-se. Vocês compreendem? E então connosco, na nossa vida com Deus, é precisamente a mesma coisa. Todos nós temos um passado. Há coisas do nosso passado que nos marcaram. Nós agora já não sentimos a dor do que passámos. Mas nós lembramos disso, só que nós já não vivemos essas lembranças. Nós temos essas lembranças. Eu um dia cortei-me com uma faca e eu olho para aqui e ainda cá está a cicatriz, mas não dói. Mas eu lembro-me da borrada que fiz. Olha, fui experimentar para ver se cortava. Olha, dei-me mal no negócio. Então o que é que eu aprendi? Já não vou voltar a fazer a mesma coisa. Mas não quer dizer que não venha a cortar de outra maneira. Agora, daquela maneira, não. Agora, se me cortar é inadvertidamente, ou por um acidente, ou uma coisa qualquer. Eu estou a falar em coisas concernentes à vida. E Jesus chama as pessoas e diz, vocês estão cansados, não é? Vocês estão subcarregados, não é? Então venham a mim. Porque eu tenho descanso para vos dar. E então, quando ele diz, eu tenho descanso para vos dar, ele chama as pessoas. E aqueles que vieram, ele deu-lhes descanso ou não lhes deu descanso. Ele é o bom pastor. Ele guia-nos a águas de descanso. E na verdade é. Eu não sei, eu queria crer que todos nós já tivemos uma vivência com Deus, uma experiência com Deus marcante. E eu queria ouvir da igreja um amém, porque é assim, todo o que passa por essa experiência pode dizer, não há dúvida nenhuma, os que confiam no Senhor são inabaláveis. São como os montes de Sião. Não se abalam. E isso não é heroísmo da nossa parte. Não é heroísmo da nossa parte. É o galardão da nossa fé. É o galardão da nossa fé. Ainda que as coisas num momento piorassem, nós dissemos, não importa, eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Eu tenho a certeza que aquilo que Deus me revelou vai acontecer. Portanto, eu estou tranquilo e já nem ligo a isso. Olha, está pior, olha, está melhor, olha a coisa que está a correr bem, olha a coisa que está a correr mal. Corra para a esquerda, corra para a direita, com os conselhos em frente. E eu estou tranquilo em Deus. Porque isto não vem da minha cabeça, isto vem do meu coração. E Deus colocou esta palavra no meu coração, eu não era para me iludir. Irmãos, Deus nunca vem. Irmãos, Deus não vem à vida da Celeste passar-lhe a mão pela cabeça, filha, pronto, sabes que eu gosto de ti. Não. Se ela está a passar por um problema, ou por uma aflição, ou por uma dificuldade, ela fala com o marido. Não, estou a brincar.
Se eu estou a passar por um problema ou por uma dificuldade, eu vou a Deus e Deus me assiste, porque Deus sempre me ouve. Irmãos, repare, Deus sempre me ouve, mas Deus fala através da Celeste, através da Cristina, através da Dina, através do Manel, através do Zé. Deus fala através de uma pessoa a quem Ele inspira para me trazer uma palavra de consolo, uma palavra de estímulo. Vínhamos a falar acerca da situação da irmã Laurinda. Eu falo tudo. Sou um desbocado. Como dizem lá em Alcochete. É assim, o problema da irmã Laurinda, da filha da irmã Laurinda, está resolvido a partir do momento em que a Laurinda recebe a revelação da palavra de Deus. E ela chega ao hospital e diz: a tua filha piorou. E como é que ela ficou? Impávida e serena. Posso dizer? Agora já estava feito. Posso dizer o que é que acontece? Acontece uma coisa muito simples. Alguém veio para lhe trazer um comprimido, um ansiolítico, e ela disse: não preciso. Eu estou bem. Graças a Deus. Amém. A palavra da fé transforma-nos. A palavra da fé dá-nos uma segurança que os outros não entendem. Não entendem, irmãos. Eu disse eu devia dizer um bocado assim: que palavra é que eu vou dar à irmã Laurinda? Tenha fé, irmã. Deus é grande, Deus é poderoso. É isso que as pessoas gostam de ouvir. Eu só lhe disse uma coisa: se a palavra que você recebeu foi Deus quem lhe deu, descanse tranquilo. Porque aquilo que Deus lhe disse vai acontecer. Porquê? Porque Deus não ilude, Deus não diz nada a ninguém para iludir a pessoa, ou para dizer assim: pronto, ok, pelo menos, olha, mais vale uma palavrinha de engano e ela fica consolada do que... Não! Deus quando fala, Ele resolve. Ele disse: filho, eu vou resolver o teu problema. O que é que Ele disse ao Jairo? Não temas. Tu não me pediste para eu ir à tua casa. Eu já lá cheguei. Ah, mas não vale a pena. Eu já lá cheguei. As irmãs do Lázaro: olha, Senhor, se tu tivesses estado aqui, o meu irmão não tinha morrido. E ele diz assim: e eu não sou a ressurreição e a vida. O Deus do nada criou todas as coisas, irmãos. Ele pode criar tudo na nossa vida. Nós só temos é que estar no sítio certo. E o sítio certo é onde? Nele. Não é por muito conhecimento bíblico, é por uma vivência. Viver com Ele, permanecer nele, é isso que Deus espera de nós. O que é que me firma na fé? É Deus ser fiel a si próprio. Ele jurou pela sua palavra. Ele não teve por quem jurar, jurou por si próprio. Irmão, porque fora dele não há nada. Eu quero que os irmãos vivam nesta certeza. Quando você estiver numa insegurança, você fala com Deus, mas por favor, ouça Deus. Ouça Deus. Não queira ouvir o que você quer ouvir. Disponha-se a ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Amém. Porque Deus nunca vai iludir nem o vai enganar. Irmão, Deus nunca vai dizer a uma pessoa que vai dar vida quando a pessoa vai morrer. Ele chegou a Davi e disse: o teu filho vai morrer. E morreu. Exato. E o Davi orou. E o Davi jejuou. E o Davi fez tudo o que tinha a fazer na esperança de que tudo o que ele fizesse pudesse mudar Deus. Não há nada que a gente possa fazer como Deus, irmão. Isso é uma ilusão, irmão. Isso é uma ilusão, irmão. A nossa oração não muda Deus. A nossa... Irmão, quando eu sou fiel, a minha fidelidade vai mudar Deus, ou eu sou fiel porque Deus me mudou? Deus mudou. É isso mesmo. Sejam honestos. É isso mesmo. Eu sou fiel porquê? Um bandido deixa de ser bandido porquê? Para mudar Deus? Não, agora vou ser bonzinho para ver se muda Deus. Não, ele já deixou de ser bandido porque alguma mudança se deu nele. Exato. É isso mesmo. Não é, Joaquina? É difícil de compreender. É preciso ir tirar um curso. Então a minha vida é feita em função da minha mudança. E a mudança dá-se porque eu me abri àquele que me ensina a mudar. Porque se eu não me abrir para aquele que me ensina a mudar, é como aquela palavra que é jogada em cima de pedras e desaparece e não dá fruto. Mas o poder estava nela. Porque houve outro ao lado que tinha boa terra e a terra absorveu e produziu 100 por 1, enquanto que o outro não produziu fruto nenhum. Porquê? Porque o propósito do coração, a disposição do coração é diferente. Não é capacidade intelectual. Quando falarem do Evangelho, o Evangelho não veio para doutores. Jesus foi claro: olha, tu escondeste isto aos sábios e revelaste aos pequeninos. Então o Evangelho é para nós. Não é para os doutores, nem é para o Evangelho não é seletivo. Não é em função da sua capacidade intelectual. Isso é uma grandíssima mentira, irmão. Pedro tinha... Qual era a faculdade que Pedro frequentou?
O Paulo não. O Paulo já era um homem. O Pedro era um matarruano. Era um homem que mal sabia o tamanho de uma letra. O que é certo e sabido é que Deus o chamou e ele foi grandemente usado por ele. Lucas era médico, ok. Mateus era coletor de impostos. Mateus era um ladrão que estava ao serviço de Roma. Mas Deus o escolheu e se revelou a ele. E ele dizia, para lá, estava no caminho errado. O que é que ele fez? Arrependeu-se e mudou. E a vida dele mudou ou não mudou? E ele foi usado por Deus ou não foi? Então nós também podemos ser usados por Deus. Todos nós. E então ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, eu quando me dou como uma pessoa mansa e humilde, aquela mansidão e aquela humildade se mete em mim, ela se entranha em mim. Ou seja, parece um exemplo muito parvo, mas é assim. Se você for a um concerto de rock, você vem de lá agitado, é ou não é? Mas se você vai ouvir um concerto de música clássica, você vem de lá relaxado. Porquê? Porque tudo à nossa volta gera influência. O ser humano é um ser influenciável. Por isso é que o Evangelho é pregado, para gerar uma boa influência. E aquele que prega o Evangelho, qual é a expectativa dele? É que o Evangelho dê fruto. Não é? Eu quero ver a vida da irmã Margarida. Se a irmã Margarida era uma pessoa triste, hoje é uma pessoa menos triste, uma pessoa mais alegre. É porque alguma coisa entrou no coração dela que lhe trouxe essa alegria de viver. Os irmãos conseguem compreender? A Bíblia diz que Deus tirou o luto e pôs óleo de gozo. Ou seja, alguma transformação tem que se dar na vida daquele que dá ouvidos à palavra. Da palavra tem que ser transformador. Irmãos, a palavra de Deus não veio criar bonecos de cera. Não, a palavra de Deus não veio criar bonecos de cera. Não veio criar prosélitos. Não é só de mudar de religião que você é uma pessoa melhor. Não, você continua a mesma pessoa. Apenas mudou de sítio. Não houve transformação. E Deus não é um Deus de mudança. Deus é um Deus de transformação. Ele próprio disse, eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, Deus não é um Deus de mudança. Ele é um Deus de transformação. E é nessa transformação que a convicção cresce. Não sabendo nós como. Mas o que é certo e sabido é que depois, quando somos confrontados com um problema, vocês sejam honestos comigo. Hoje, todos nós que somos aqui pais, menos o David, mas não interessa, não vamos entrar em detalhe. Aquilo que tira os nossos filhos do sério, hoje não mexe connosco. Hoje não mexe connosco. Porquê? Porque a vida é uma escola. A vida é uma escola. A vida é algo onde nós vivemos e passamos por muitas coisas. Aquilo que nos fez bater os joelhos, hoje já não nos faz bater os joelhos. Aquilo de que nós tínhamos medos, hoje já não temos medos. E quando os nossos filhos têm esses medos, nós que não temos esse medo, temos que os aquietar, dizer assim, não tenhas problema. Isso é um dia após o outro, e hoje é o problema, amanhã já está resolvido. Para que é que nós estamos a viver antecipadamente? Eles vivem antecipadamente os problemas como nós também os vivemos no passado. Mas nós hoje, como já temos experiência de vida, já encaramos as coisas de uma maneira diferente. E então é nossa obrigação, não é dever, é obrigação, de lhes trazer paz e segurança. E Jesus estava-lhes a dizer, olha, venham a mim, eu vos dou descanso. Aprendam de mim. E ele ensina como é que o descanso vem, através da aprendizagem. Aprendam de mim, venham comigo, tenham uma vivência comigo e depois vocês vão aprender a viver. Os irmãos compreendem? Venham lá comigo a João 8. E depois então vamos prestar culto a Deus. A este Deus que se revela a nós. Vocês estão todos a abrir em João 8. David, abrem em Lucas 16:16. Antes de nós lermos João 8, porque vocês vão compreender porque é que eu escolhi esta escritura. Não foi Deus que me deu, fui eu que escolhi. Esta fui eu que escolhi. Lucas 16:16, o que é que está escrito? Diz assim: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. Lê lá outra vez que eu não ouvi bem. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus. O que é que está sendo pregado, irmãos? É o Antigo Testamento? Não. É a lei? Não. São os profetas? Não. E Jesus agora, através daquilo que nós vamos ler,
ele ensinou todo aquele que se firmar na lei e nos profetas, de modo algum o conhecerá. De modo algum o conhecerá. E a fé não se desenvolverá nele. Não sou eu que digo, é Jesus que ensina. Ou seja, tem que haver separação de águas. Eu nasci no ano de 1957, portanto eu sou um jovem. Amém? Que coisa mais fria. Oh, Carlos, está-se a rir também. A lei e os profetas vigoravam até João. Eu nasci 1957 anos depois de Cristo. Eu nunca tive contacto com a lei, eu nunca tive contacto com os profetas, eu nunca tive... São livros poéticos, históricos, proféticos e tudo mais. Mas há uma coisa que Jesus vem dizer. Olha, isso não vos vai levar a lado nenhum. Isso serviu para os antigos, agora não. Ouviram o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. O que é que Jesus está a dizer? Parem com o passado. Vocês têm que viver em novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Foi o que Paulo disse. Porquê? Porque ele viveu isso. Eu hoje sou uma nova criatura, dizia o Paulo. Porquê? Porque ele foi criado na lei mosaica e ele viveu essa experiência. Nós não damos tanto valor a isso porque nunca passámos por lá. E graças a Deus que não passámos por lá, porque não nos fazia falta absolutamente nenhuma. Porque agora nós podemos viver a plenitude do Evangelho. Porque é Deus revelado ao ser humano. No Antigo Testamento, ninguém conhecia Deus. Deus revelava-se aos profetas. Ninguém o conhecia. Agora não, irmãos. Deus agora é conhecido de todos. Todos os que o procurarem, o Evangelho revela Deus. Revela o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Portanto, o amor dele é inegável. Porque ele não prometeu. Ele fez. Ele deu. Então eu não posso de maneira nenhuma me sentir inseguro em relação ao amor que Deus tem por mim ou não. Percebes, André? Deus não ama por eu me portar bem. Mesmo que eu não me porte bem, quem tem que pagar o preço do meu mau comportamento sou eu. Mas Deus não me deixa de amar. Porque as pessoas pensam que a justiça de Deus pronto, ok, fizeste borrada, fica para trás. Não, Deus não deita ninguém para trás. Aquele que vem a mim, de modo algum, lançarei fora. Porquê? Porque eu sei que todas as pessoas são passíveis de mudança. Todas mudam? Não. O filho da perdição existe? Existe. Então eu não posso criar um conceito, eu não posso criar em mim uma expectativa de ver mudança em toda a gente. Não posso, porque eu então vou me enganar a mim próprio e vou sofrer. Porquê? Porque eu vejo que pessoas não mudam. Por mais que a gente lhes diga, não mudam. Eu tenho exemplos na família, pessoas que não mudam. Nem com a vida aprendem. É que há pessoas que até com a vida aprendem, a bater com a cara no chão e tal, mas há pessoas que nem com a cara no chão aprendem. E então aqui diz assim, no versículo 27, portanto vocês já lá estão, irmãos, é João 8, 27. Diga, já lá estou, pastor. Que é para a gente ir junto. Diz assim, eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ele estava a falar acerca da sua crucificação. Vou tirar a samara. Deixa eu dar a samara. Quando Jesus fala isto, ele está a falar acerca da sua crucificação. Olha, eu já vos disse as coisas todas, mas agora vou voltar a dizer. Diz assim Jesus. Perdão. Eles então não entenderam que ele estava falando a respeito do Pai. Diz o verso 28. Então Jesus lhe disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, ou por mim mesmo, mas falo exatamente do que o Pai me ensinou. Então Jesus veio fazer o quê? Revelar o Pai. Tudo o que ele falou era o Pai, era Deus a falar. E então diz assim, aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Portanto, eu sou digno da sua confiança. Amém. E este é o grande problema. Eu agora questiono Deus. Deus, Senhor, eu sou digno da tua confiança? Eu tenho que começar o meu autoexame por aí. E esta é uma viagem dentro de nós que é um risco muito grande. É nós mergulhar. Por isso é que Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo. Senhor, como é que eu sou digno da tua confiança? Eu confio em ti, mas tu confias em mim, Senhor? Sou digno da tua confiança? Porque é essa confiança que vem de ti para mim que me mantém tranquilo, calmo. E como é que isso chega a nós? Nós vamos aprender. Diz assim,
aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho. Porquê? Pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Diga comigo, muitos creram nele. E agora Jesus vai falar para aqueles que creram nele. Vamos olhar para aqueles que creram nele, como aqueles que na igreja dizem assim: Senhor, eu creio em ti, eu aceito como meu Senhor único e suficiente Salvador. Faz morada em mim, vem morar no meu coração. É muito bonito, a igreja aplaude. Onde é que eles estão? O que é que mudou neles? Gina, vamos ver o que é que Jesus ensina. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Jesus não está a falar para mais ninguém, a não ser para aqueles que disseram assim: eu creio em ti, Senhor. E eram o quê? Judeus convertidos. Eles disseram que acreditavam. Vocês estão lá. Deixem o Espírito ministrar ao vosso coração. Isto é muito importante para nós. E então diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, primeira condição, permanecer firme, inabalável, quer corra para a direita, quer corra para a esquerda. A minha palavra tem que ser a plataforma que te sustenta. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então eu chego à conclusão que nem tudo é discípulo. O discípulo é aceitar a disciplina do Senhor, porque discipulado é ser corrigidos pela disciplina. E eu compreendo. Repara o seguinte: eu domino o Manel tem a arte de trabalhar o aço e o ferro, e ele sabe como aquilo do elétrico, como soldar. Ele sabe como soldar, ele sabe o cuidado que tem a fazer e sabe como é que é a soldadura de cordão, olha, o Filipe também é mestre nisso, é a arte dele. Nem toda a gente sabe soldar. Ligar as coisas é uma coisa, soldá-las é outra. Soldá-las é criar solidez na união. Vocês não estão a ver. A soldadura não é só colar duas coisas, não, é elas ficarem coladas de forma resistente. É ou não é? E então há uma forma de soldadura de cordão que dá sustentação à união. E Jesus está a falar desse tipo de soldadura. Vocês querem ser meus discípulos? Soldem-se a mim. Deixem que a minha palavra vos una, vos ligue. Por isso é que a Bíblia diz no livro dos Provérbios que o cordão de 3 voltas é difícil de quebrar. E então depois Jesus diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E através disso é na permanência. Porquê é que muitas pessoas não crescem na fé? Porque não permanecem na palavra. Umas vezes ouvem, outras vezes não ouvem, umas vezes creem, outras vezes não creem, umas vezes, não é, de qualquer das maneiras, Deus é bom. Sabe qual é a máxima água? Deus ama todos. Eu posso fazer a maior borrada do mundo, Deus ama todos. Claro, Deus amou o mundo, mas detesta o mal do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que o amor de Deus é abrangente. Mas de que me vale, irmão, de que valia a minha mulher, escutem, eu falo com ela, que é para a Manela não ficar a dizer que eu... Não. Eu falo à minha mulher, de que vale eu dizer eu te amo, Celeste, e depois traio a minha mulher. Eu te amo de coração, mas depois traio a minha mulher. São palavras que saem da boca para fora, que soam muito bem, mas depois eu traio por trás. Vocês não estão cá? É verdade. Então nem todas as pessoas têm condição de me edificar em nada, porque o exemplo delas não presta. O exemplo de alguém só presta para mim quando a pessoa fica firme. Quando a pessoa está unida, quando a pessoa está ligada a Jesus Cristo. Jesus estava a dizer assim: olha, eu prometi-vos descanso, mas era se vocês permanecerem em mim. Olha, eu prometi-vos descanso, mas é se vocês tomarem sobre vocês o meu jugo, ou seja, o meu domínio. E Jesus disse assim: mas tenham calma, não há problema nenhum, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não vou escravizar vocês. O meu jugo e o meu fardo é que vos vai libertar. E então é bem claro este ensino, e diz assim: e depois verdadeiramente vocês são meus discípulos. Verdadeiramente ele está a falar para os que acreditaram nele. Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Mas entretanto, quando Jesus começa a ter um discurso mais forte, eles dizem logo: temos por pai Abraão. Já não é Jesus a seguir, é o Antigo Testamento a ser seguido. Porque dificilmente alguém que tendo provado o velho diz que o novo é melhor. Jesus ensinou isso. Para quê? Para que os discípulos estivessem preparados, como eu, para não ficar durido de coração quando vejo que as pessoas endurecem o coração e não se deixam transformar.
Porque é lícito criar essa expectativa. Porque o pregador prega, mas quer criar a expectativa de mudança. Claro. Agora vejam o que é que Jesus ensina. Diz assim: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas pessoas pegam neste versículo isolado. Mas não. Este versículo vem no seguimento do raciocínio de Jesus. Jesus está a dizer assim: olha, vocês sabem uma coisa, porquê? Porque Jesus conhecia os irmãos. Mestre, ok, a gente agora vai misturar com o Antigo Testamento e vai tudo correr bem. Nós continuamos a ser filhos de Abraão, mas acreditamos em ti. Então parecia que estava a dar uma ajudinha a Deus. Vocês não estão lá, vocês não estão a compreender. E então Jesus estava a dizer, olha, isso não se mistura. Sabem uma coisa, o antigo e o novo é como a água e o azeite. Não se misturam. E então Jesus é claro e diz-lhes assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento da verdade que liberta. E de onde é que o conhecimento da verdade vem? Pelo permanecer na palavra. Não é permanecer na doutrina, é permanecer na palavra. Não é permanecer na lei e nos profetas, é permanecer na palavra. Vocês agora estão comigo, é de mim que têm que ouvir. Claro. Quando houve aquela aparição no monte, quando Jesus chamou os discípulos para irem orar com ele, e ele foi transfigurado, e depois apareceu quem? Apareceu Moisés e apareceu Elias. Foi ou não foi? E estava Jesus. E então o Pedro ficou, uau! E ficaram todos assim. E então o Pedro disse logo: ei, mestre, já não vamos sair daqui. Porque a tendência do homem é: está bom aqui? Pá, não. Vamos fazer aqui uma tenda para ficarmos aqui todos. O que é que aconteceu? Entretanto veio uma nuvem, a nuvem encobre todos. Exato. O Moisés desapareceu, o Elias desapareceu. Lucas 16:16. A lei e os profetas vigoraram até João. Exato. Não vigoram mais. Porquê? Porque fizeram o que tinham que fazer. Assim como há muitos dons que já não fazem sentido na igreja. Porquê? Porque eles foram usados para um certo determinado momento e hoje não fazem sentido nenhum. Claro. Agora vá lá falar a essas pessoas Nunca vi. que isso é assim. Negam Jesus. É. Mas nós aprendemos assim. É. E Jesus está a dizer aos que disseram que aprenderam assim, está a dizer, mas não é assim. E então Jesus é claro quando diz aqui o seguinte: olha, lhes responderam: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E então o que é que eles pensaram? Bom, então nós somos cativos. Não, e Jesus quis-lhes mostrar que eles eram mesmo cativos. Eles eram cativos pela lei mosaica. Eles não foram libertos, apesar de acreditarem em Jesus, não foram libertos desses conceitos antigos. É como a igreja vive nos dias de hoje ainda. Há igrejas que têm a arca da aliança lá dentro. Há igrejas que usam gasofiláceos. Irmãos, eu não estou a dizer que somos melhores ou piores, não importa, eu estou a dizer o que está certo e o que está errado. E então a Bíblia é clara quando Jesus aqui ensina uma coisa. Disseram eles assim: somos descendentes de Abraão. Vejam bem, somos descendência de Abraão. E então, como somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que somos livres? Ou seja, a nossa condição não é, e Jesus agora vai dizer assim: agora vou-vos mostrar como vocês são escravos. Eu vou-vos mostrar que vocês agora são escravos. Vocês são escravos das vossas tradições religiosas. E são as vossas tradições religiosas que vos impedem de conhecer a verdade. Porque não a aceitam. Foi-nos ensinada a oração em línguas de uma certa e determinada maneira. E eu próprio anuía isso. Porquê? Por ignorância. Por ignorância. Porque acabo por chegar à conclusão que aquilo que se manifestava em mim não era fruto do Espírito. Era fruto do ensino. Estou a ser honesto, irmãos. Eu não estou a culpar ninguém. Eu estou a falar aquilo que eu vivi. E então o que é que aconteceu? Quando Deus começou a revelar ao meu coração que há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do sol, o tempo das línguas já passou. Porquê? Porque hoje não é necessário. E agora os irmãos, não é necessário, pastor. Não, eu vou-lhe provar porque é que não é necessário. Qual é a necessidade que eu tenho de orar outra língua para falar com Deus se foi Deus que as separou? Deus conhece-as todas. Desgraçado do chinês quando ora, então Deus não percebe. Tem que ter uma língua própria para falar com Deus. Depois vem aquela coisa de, não, mas é que a gente fala e o diabo não sabe. Mas eu quero é que o diabo saiba. Eu faço questão de orar para que o diabo saiba. Para que o diabo saiba o amor que eu tenho a Deus e a confiança que eu ponho nele. Amém, exato. Porque isso desencoraja. Jesus calou-se, orou em línguas. O que é que ele disse? Vai-te. Também está escrito. Vai-te. Também está escrito. Venceu ou não venceu? Venceu. Agora vamos ver uma coisa. Jesus está a mostrar-lhes a eles que a tradição religiosa deles não os leva a lugar nenhum. A tradição religiosa veio para os entregar a Ele. A Bíblia diz que a lei
foi como aio. A lei foi como um tutor do povo, para que o povo não se perdesse, para que quando o evento de Cristo se desse, a lei o transmitisse para Cristo. E a partir de agora é Cristo. Jesus, quando ele desapareceu, quando desapareceu Moisés e quando desapareceu Elias, o que é que Deus falou? Olha, este é o meu filho em quem comprazo. A ele ouvi. A ele ouvi. Portanto, não é o Antigo Testamento, não é nada disso. Ouçam-no a ele. Ouçam-no a ele. E então vem a palavra e vem-nos ensinar o seguinte. Diz assim, como é que você pode dizer que nós somos livres, que seremos livres pela tua palavra? E então Jesus começa a responder-lhes. Jesus nunca ficou em meias águas. Ele disse logo assim, olha, digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece para sempre na casa. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O que é que ele estava a dizer? Cortem o cordão umbilical com o passado. Não entendem? É fácil de compreender. Porque é que o templo foi destruído? Porque era a única maneira de acabar com um culto que não agradava a Deus. Era confinar Deus. Era como se eu dissesse assim, Deus não está em mais lado nenhum, Deus só está aqui. O que é que eu estava a fazer? A querer confinar um Deus que é omnipresente. Então isso é uma doutrina errada. Vocês estão a compreender? Todo o povo se tinha que deslocar ao templo. E Jesus disse, espera lá. Ele falou com a samaritana e disse, olha aqui, é lugar. Todo lugar é lugar para adorar a Deus. Então o culto é uma disposição de coração. Não é um local, é uma disposição de coração. Onde eu invocar a Deus, Deus está. Os irmãos estão a compreender? A comunidade, ela veio do coração de Deus. Porquê? Porque é aí que nós nos devemos encorajar, fortalecer e tudo mais. E é onde a palavra é ensinada. Uns eram nas sinagogas, outros eram no templo, outros são em casas de orações que se abrem onde a palavra é pregada. Agora, nós temos é que ter a consciência plena que ninguém nos faça a linha atrás da orelha. Isso é que é importante. Então nós precisamos de quê? Do dom do discernimento. Discernir o intento e o propósito do coração de quem prega. Diz assim Jesus. Já lemos. Verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Eu sei que vocês são descendência de Abraão. Porquê? Por sangue. Eu sei que vocês são descendência... Portanto, eu sei que vocês são descendência de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me. Porque vocês não há lugar para o quê? Para a minha palavra. E vocês só podem ser transformados. A religião não transforma ninguém. É a minha palavra que transforma. A palavra declara que ela é como um martelo que esmiuça a penha. É como o martelo que parte a pedra. E a Bíblia diz que a fé vem pela ação desse martelo. Pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E então esse martelo, antes que a fé se instale, o que é que ele tem que fazer? Desconstruir. E sabe uma coisa, irmãos? Está à vossa frente um homem que passou pelo processo de desconstrução completa. Tudo aquilo que me foi ensinado foi tudo deitado para abaixo. E eu comecei a receber renovação de entendimento. Porquê? Porque não me deixei intoxicar pelo passado. Eu me abri para Deus. E então Deus se revela a nós. E isto está ao alcance de todos. Está ao alcance de qualquer pessoa. Eu lembro-me uma vez da Elsa me ter dito assim, o pastor parece uma criança na mão de Deus. Quando nós abrimos a igreja. Porquê? Porque o meu objetivo é trazer-vos o que Deus quer que vocês ouçam. Não é trazer o que vocês querem ouvir. É o que Ele quer que vocês ouçam. Porque a minha vida não é feita em função daquilo que eu quero, é em função do que Deus quer. Porque uma vez que eu me entreguei a Ele, agora quem é que manda é Ele, irmão. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Só assim é que nós temos fruto de fé. Porque se eu considerar que posso viver de qualquer jeito, que Deus me abençoa de qualquer jeito, é mentira, irmão. É mentira. Porque então Deus era o pior pai que existia. Um pai que a cada erro do filho lhe passa a mão pelo pelo. Se lhe passar com a mão pelo pelo de uma maneira, é uma coisa. Se passar de outra, é outra. Se a gente vai passar a mão pelo pelo, pronto, filho e tal, ele nunca se vai emendar. Porquê? Porque ele diz assim, olha, afinal de contas eu faço as neiras e meu pai me aceita da mesma maneira. Não, irmãos. Por isso é que às vezes nós passamos pelas mesmas situações na vida, porque ainda não aprendemos. É como nos testes.
Você está a tirar um teste de história, chumba o teste de história, por N razões, ou por sua falta de dedicação, ou por, seja pelo que for. Você tem que ser repetente. Você tem que fazer aquele teste de história. Você não vai progredir enquanto não passar aquele teste. Eu estou a falar aqui para os irmãos, porque o Espírito de Deus quer que a igreja ouça isso. A sua vida só vai mudar quando você superar esses testes. Eu sei que era melhor eu chegar aqui e declarar: em nome de Jesus sou mais vencedor, eu posso todas as coisas, e depois a vida mostra-nos o contrário. E então como é que a gente fica? Epá, a fé não funciona. Não, a fé não falha. A fé não falha. O que falha são as ilusões, e a fé não ilude ninguém. E então diz aqui, Jesus continua a ensinar e diz assim: eu vos estou dizendo, perdão, versículo 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. A razão da falta da transformação é pela falta da minha palavra. Vocês dizem que creem em mim, mas não querem saber da minha palavra para nada. É muito bonito eu acreditar no milagre, porque o milagre é uma coisa visível, mas a transformação de uma pessoa, ela é feita gradualmente. A pessoa não muda de um dia para o outro. Eu não posso criar uma expectativa, nem vocês podem criar uma expectativa acerca de mim, de uma mudança de um dia para o outro, porque então é plástico. É plástico. Então quer dizer, ontem era uma besta, hoje sou um santo. E então chego aqui, as pessoas olham para mim: como o pastor foi transformado tão rapidamente. Não, irmão. Não há ninguém que seja transformado rapidamente, irmãos. Nós temos que passar por um processo e temos que passar por um encontro real com Deus, que nos muda, que nos transforma. Vocês não estão a ouvir. Vocês não estão a ouvir. Porque só é transformado quem tem um relacionamento real com Deus. E isto não é religião, isto é vida. É vida. É no momento da dificuldade Deus chegar ao meu coração e dizer: não temas. E eu dizer assim: obrigado, Senhor, eu sei que não estou só. Porquê? Porque tu dizes para mim: não temas, eu sei que tu estás comigo. E então eu não temo, não vou ter medo. Isto é fruto de quê? De um relacionamento. Ele disse ao Jairo: não temas, crê somente, homem. Pelo menos deixa a história chegar ao fim. Quando aquela criança era jogada no fogo, era jogada na água, e o pai vai a Jesus, ainda falámos no grupo familiar acerca disso, duas formas diferentes de abordar Jesus. Uma vez veio um leproso, e Pedro disse assim: o Senhor, se queres, podes purificar-me. Se queres, podes purificar-me. Então não é eu duvidar do teu poder, é eu não saber se tu queres. Esta é uma das formas de abordar a Jesus. E outra forma de abordar a Jesus é: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Um disse: se tu queres, porque sabia que ele pode. E o outro disse: se tu podes, porque ele não sabia se ele podia. Porque os discípulos não fizeram, ele agora pôs em dúvida o mestre. E Jesus passou logo a batata para a mão dele: não é se posso, é se tu crês. Crês tu? Tudo é possível ao que crê. E ele foi tão honesto, que Jesus nunca podia deixar de operar o milagre no menino, não só pelo sofrimento do menino, mas pelo sofrimento do pai. Porque o pai teve a humildade de dizer: Senhor, eu creio, ou seja, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, eu não creio o suficiente para ter paz no meu coração. E então Jesus entendeu que a paz só vinha ao coração dele se ele manifestasse o poder. E então Jesus manifestou o poder. Vocês estão compreendendo? E então Jesus aqui fala-lhes a eles: olha, a minha palavra não está em vós, portanto vocês disseram que acreditavam em mim, mas a transformação não se deu. Então de que vale acreditar em alguém se a nossa transformação não se dá? E então depois diz assim: eu vos estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do vosso Pai. E agora Jesus começa a endurecer o discurso. Vocês não venham cá dizer que vocês são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. E Jesus foi na cara deles. Foi na lata. E Jesus diz assim: disse Jesus: eu vos estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do vosso Pai. Abraão é nosso Pai, responderam eles. Que é bom, tão depressa, mas quem é o vosso Pai? É Deus ou é Abraão? É Deus ou é Abraão? Nosso pai é Deus. Mas eles diziam que o pai era Abraão, depois já diziam que o pai era Deus, que já eram filhos de Deus. Então, são filhos de Deus ou são filhos de Abraão? E Jesus disse: nem de Deus nem de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque mais chega é aquilo que não quer ver. E então diz assim:
Abraão é nosso pai. Responderam eles, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, faziam as obras de Abraão, que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo eu que lhes falei a verdade. Vocês querem me matar, vocês querem sufocar a verdade. Que eu ouvi falar do meu pai. Abraão não agiu assim. Quando o pai falou, ele fez o que o pai disse. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Portanto, vocês não são filhos de Abraão. E depois diz Jesus assim, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o nosso único pai é Deus. Bom, mas é Abraão ou Deus? É Deus. Vocês compreendem? Quando a palavra não se instala, o que é que se instala? Há dúvida. Então, parece é filho de Abraão, como é filho de Deus. Então, mas como é que ficamos? E então diz Jesus assim, para se esclarecer, Jesus veio dizer-lhes uma coisa, vocês nem são filhos de Abraão, nem são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Todos cheios de todo o engano e toda a malícia. Porque onde há malícia, é o diabo que lá está. E então diz assim, o único pai que temos é Deus. Disse Jesus, se fosse Deus o vosso pai, vocês me amariam. Se fosse Deus vosso pai, vocês me amariam. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que nos amar uns aos outros. Para termos o direito de dizermos que somos filhos de Deus. Amém. E então diz a Bíblia assim, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Olha, não foi por minha vontade, foi o Pai que disse e eu obedeci. Olha, Jesus, é preciso ir lá abaixo, de fazeres homem, despiste-te de toda a glória, tornares-te igualzinho a eles, para que eles vejam que assim como tu venceste o mundo, eles também podem vencê-lo. E então diz assim, pois que a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Não é que as pessoas não entendam, agora, Celeste, agora, graças a Deus, não é que as pessoas não entendam, elas não querem ouvir. Às vezes eu fico com a sensação que quando ensino, já falei aqui várias vezes, nós tivemos aqui uma irmã que dizia que eu parecia que estava a falar para doutores. E aquilo mexeu muito comigo. Porquê? Bom, então eu estou a usar uma linguagem que não é abrangente. Eu estou a usar uma linguagem que não chega às pessoas. Então eu tenho que mudar a minha linguagem. Não era isso. A resposta está aqui para mim hoje. E isto aqui é tão meu coração. Não é pelo tipo de palavra que eu uso ou pelo tipo de linguagem que eu uso, mas é porque as pessoas não querem ouvir. Porque é difícil. Porque nós estamos a viver os últimos tempos e nos últimos tempos, diz a Bíblia, que as pessoas vão ter coceira no ouvido. Não aceitam a sã doutrina, não suportam a sã doutrina. Porque para tratar de uma ferida, há que limpar tudo o que está à volta dela. E é doloroso. E é doloroso. E é doloroso. E às vezes o que está à nossa volta são conceitos errados. São manipulações. É malícia. E isso nos entope. E então diz a Bíblia o seguinte. Há pessoas que deixam de ser o que eram por serem influenciadas negativamente, pelo mal. Deixam-se envenenar pelo mal. Eu conheço pessoas assim. Porque dão mais crédito ao que é mau do que ao que é bom. E então quer ver o que Jesus ensina? Diz assim. O único Pai que temos é Deus. E disse Jesus, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e estou aqui. E então, eu não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Sabem porquê? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao vosso pai, o diabo. Ui, o que eu fui dizer. E querem realizar o seu desejo. Quem é que queria matar Jesus? Era mesmo o diabo que queria aniquilar. Mas o diabo foi tão burro, que o plano mesmo era Jesus morrer. Por isso é que ele disse, eu de mim mesmo dou. Nunca ninguém tirou a vida a Jesus. Quem é que matou Jesus? Quem é que escravizou Jesus? Não foi este, nem foi aquele. Ele veio para isso mesmo. Foi ele que se entregou. Ninguém o obrigou a ir lá. Foi ele que se entregou. Ele disse, eu vim para isto mesmo. Eu dou a minha vida para de novo a tomar. Ninguém a tira de mim. Eu a dou para de novo a tomar. E então depois diz assim, ele foi homicida desde o princípio. E não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Então se não há verdade nele, ele nunca foi a estrela da manhã. Ele nunca foi o
servir a Deus mentindo? Falem comigo, irmãos. No livro do Apocalipse você vai lá encontrar quem é a estrela da manhã. Eu sou a estrela da manhã, disse Jesus. A estrela da manhã nunca foi o diabo. A estrela da manhã é Jesus. Hoje e sempre. E então diz aqui, quando mente, você fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando ele mente, fala do que é próprio, que ele nunca se virou na verdade. No entanto, vocês não creem em mim. Porquê? Porque eu vos digo a verdade. Aqui está o problema. É preferível uma boa mentira do que uma dura verdade para muitas pessoas. E as pessoas às vezes são iludidas e firmam-se na mentira em troca de se firmarem na verdade. Irmão, a verdade não muda, a mentira muda. Porque há pessoas que, portanto, mentirem já querem que a mentira se torne verdade. Mas uma verdade nunca se tornará em mentira. E então diz o seguinte: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, porque é que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque vocês não pertencem a Deus. Isto é muito interessante, irmãos. Isto é muito importante, irmãos. Que voz é que nós estamos ouvindo? O que é que nós estamos dando crédito? Estamos acreditando em quê? Estamos acreditando que Deus está cá para satisfazer os nossos desejos? Ou estamos tranquilos porque entregamos a nossa vida a Ele? O que nos dá a garantia é a nossa vida de ser rendida a Ele e ser entregue a Ele. Então dá-se a tal união que Jesus falou. Dá-se a tal união que Jesus falou. Aquela soldadura de cordão que dificilmente se quebra. Que é vista, se não estou... O Manel é que sabe, mas eu creio que... Eu já ouvi alguém dizer isto e creio que é verdade. Sabe como é que se vê essas coisas? A radiografia. É ou não é? É através da radiografia que se vê se há alguma fissura na soldadura ou não. Aí a Cristina em casa pode perguntar ao Filipe que a verdade é esta. Porque essa é a arte dele. Não é, Cristina, a arte dele também. A soldadura tem que ser uma soldadura microscópica. Tem que ser uma soldadura ligada. No cordão, ligado. E Jesus está a dizer, vocês querem ter sucesso na vida, vocês querem viver em paz. Eu não vou dizer que vocês vão viver isentos de problemas. O que eu quero dizer é que a água entra no barco, mas ela vai ao fundo. Porque eu estou lá. A vossa vida, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque não pode haver sombra se não houver luz. Porque onde não há luz há trevas, não há sombras. Então onde há sombra há luz. Então eu não temo. Para mim a luz e as trevas são a mesma coisa. Porque Ele me constituiu por luz do mundo. Esta é a segurança que eu tenho nele. Que se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, Ele me ouve. E se Ele me ouve, Ele concederá, porque é da sua vontade. Esta é a oração perfeita. Nós podemos trazer a Deus uma petição. É claro que podemos trazer a Deus uma petição. Mas não esperemos nós que Deus o faça para cumprir o nosso desejo. Não. Se eu orar, irmãos, nós temos desejos que são de acordo com a vontade de Deus. Se eu oro, mesmo não tendo a consciência que estou a orar segundo a vontade de Deus, Deus me ouve e Deus dá. Agora, se eu orar alguma coisa que é prejudicial a mim ou que não me seja benéfica, é claro que Deus não vai responder para si como eu também não respondo a um filho meu. Ou então diga assim, toma juízo. O que tu estás a pedir é para a tua destruição. Não dou. Se nós somos bons e vivemos a dor da vida uns dos outros, quando alguém está com problema, quando alguém está com uma dificuldade, isto da Laurinda tem mexido muito comigo, irmãos. Assim como quando foi da Maria do Patrocínio e da filha dela. Foram coisas que não nos passaram ao lado. A situação dele também não passou ao lado. Quer dizer, estas coisas não nos podem passar ao lado. Mas há uma coisa que acontece. Quando nós vivemos com Deus, nós temos a consciência plena das coisas. Porquê? Pela sua revelação. Eu vou a Deus e claro que eu oro por ela. O desejo do meu coração é ver cura nela. Mas isto pode animar a Laurinda. Mas aquilo que vai estabelecer na Laurinda paz é a revelação de Deus a ela. E aí ela já vai para o hospital e senta-se no banco do hospital e vão-lhe trazer um ansiolítico e ela diz, tranquilo, não é preciso. Olha, as coisas pioraram, tranquilo, não é preciso. Olha, mestre, a tua filha está morta, eu ainda não cheguei lá. Olha, o Lázaro já está na cova, eu ainda não cheguei lá.
Irmãos, até Jesus Cristo dar o amém está tudo em aberto, irmãos. Até Deus dar o amém está tudo em aberto. Vínhamos a falar, nós falamos a palavra, vínhamos a falar acerca desta situação no carro. E é difícil a Laurinda ser, como é que eu ia dizer? Ser interpelada a cada dia, põe-se no lugar dela, ser interpelada a cada dia, então a Laurinda prestam as coisas. Ela não vai dizer, pela fé está tudo bem. Porque Deus não honra a mentira de ninguém. Porque você não vê na Bíblia ninguém dizer isso. Você vê na Bíblia uma mulher dizer assim, não quero conversa, de outra maneira. Vai tudo bem. Ou seja, não quero conversa. Porquê? Porque depois vem atrás da conversa. Se nós falarmos com pessoas que não são da fé, o que é que essas pessoas trazem ao nosso coração? Um lamento. É um lamento. E é esse lamento que rouba a fé. É esse lamento que vem para roubar a fé. Vocês compreendem? Irmãos, amigos desses não quero. Porque a questão é esta. Eu estou firmemente convicto. Deus me convenceu. Deus me convenceu. E eu estou firme nele. Mas, entretanto, alguém que vem a mim traz um resultado negativo. Quem é que está aqui que se lembra da história do Geazi e do profeta? Era o Eliseu, não era? O Eliseu e o Geazi. E então foram à guerra e tudo mais, e eles estavam lá, e Deus se revelava ao profeta acerca dos planos dos sírios. E então Deus dizia, olha, eles vão para aqui, vão para ali, vão para lá. E então eles preparavam-se logo para a guerra, tranquilos, porque sabiam das coisas. E então fizeram saber ao rei que o profeta recebia a revelação da estratégia. E então o rei começou a desconfiar. Bom, há aqui algum, como é que se diz? Espião. Mas não, era Deus que se revelava para a proteção do povo. Bom, e a proteção do povo, o que é que fazia o profeta? Tranquilo. Entretanto, estavam no acampamento, os marotos rodearam o acampamento, e o que é que aconteceu? O coitado do Geazi veio cá para fora de manhã para se espreguiçar, e quando ele se espreguiça, olha à volta deles e... tantos, como é que a gente se vai ver livre disto agora? E então vai ter que o profeta, profeta, olha lá, tu nem imaginas o que está lá fora. Está lá o Putin com o exército todo, com os canhões todos, com os mísseis todos, está lá tudo. E então o profeta vem cá para fora, mete o braço assim em cima do Geazi. Geazi, tu não viste bem. Mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. E então os olhos do Geazi se abriram e viram carros de fogo, cavaleiros e tudo mais à volta. Irmãos, eu estou a arrepiar todo porque o Espírito de Deus está aqui. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. A nossa convicção transforma tudo o que está à nossa volta. Tudo. O que é certo e sabido é que eles venceram, levaram os cativos, e então, no coração do profeta, nunca houve uma gota de um sentimento de vingança. Olha, nós vamos para Dotã e tal. Então a gente indica-vos o caminho. E então, Senhor, férios de cegueira. Férios de cegueira. E eles foram feridos de cegueira. E então, feridos de cegueira, ficaram à mercê deles. Chegaram lá, chegaram à frente do rei. Então, o que é que nós agora vamos fazer com eles? Porque aos prisioneiros de guerra dá-se a sentença. Encosta-os à parede e diz, não. Ponham-lhes uma mesa, comam, eles que bebam, e que eles partam em paz, que os despeçam. O que é isto a não ser a vivência do Evangelho de Jesus Cristo? A ninguém torneis mal por mal. Ou injúria por injúria. Se há coisas que nós podemos tirar do Antigo Testamento, é chamá-lo para os dias de hoje, como é que Jesus viveria numa situação destas? A ninguém torneis mal por mal, antes pagai o mal com o bem. Isso são palavras que trazem descanso à nossa alma. Falem comigo. Eu peço aos irmãos do louvor para subirem. Vamos adorar este Deus por este junto a Ele, ligados com Ele de coração. Ainda que o filho da Oliveira minta, ainda que não haja gado trabalhado, Senhor, eu estou a passar pelo aperto, mas eu estou seguro em Ti. Eu sei que melhor vai ser o fim das coisas do que o princípio delas. Eu sei que melhor vai ser o fim da história. Porque a minha vida não faz sentido se não for usada para glorificar o Teu nome. Então glorifica-te na minha vida. E quando nós dizemos a Deus, glorifica-te na minha vida, é dá vitória no sofrimento, porque a glória é para Ti. Amém. Jamais Deus será glorificado num bom momento. Ele é glorificado num momento difícil. E quando Ele se manifesta a nosso favor. Amém? Vamos pôr, vamos adorar o Senhor.
Se você ama a Deus, diga para Ele o quanto ama. Fale com Ele. Que Deus realmente conceda o desejo do nosso coração, sendo Ele segundo a sua vontade. Que isso é o melhor para nós. Que se cumpra em nós a tua vontade, como Maria disse. Porque atentaste na baixeza da tua serva. Senhor, eu não valho nada, eu não presto para nada. Mas há uma coisa que acontece. Seja feita a tua vontade em nome. Essa foi a oração de Maria. E não é a Maria para ser idolatrada. É uma Maria para nós aprendermos com ela o que é submetermos à vontade de Deus. Quando nós falarmos de Maria, falemos com toda a reverência. Porque ela foi uma mulher que foi exposta à vergonha. Quando não tinha casado e já estava grávida. Mas maior é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queremos ficar assim. Escuta o louvor do teu povo.
estamos aqui falando esta manhã, Senhor. Se verdade é esta a Tua palavra, Senhor, manifesta a Tua palavra, dá forma e vida à Tua palavra na vida de todas as pessoas que nós encontramos esta manhã, Pai. No santo e poderoso nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é a verdade. E é na Tua palavra que nós nos firmamos, Senhor. Quer as situações sejam difíceis, Tu és o Deus dos impossíveis, Pai querido. E é no santo e poderoso nome de Jesus que nós intercedemos em favor do João, em favor da Sila, em favor da nossa irmã Liberdade, Senhor. Em favor de todos aqueles que estão sofrendo nesta hora, Senhor, quer que nós conheçamos ou não. No nome de Jesus. Tu és o Deus que dá vida aos mortos. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus que levanta paralíticos. Tu és o Deus que cega, que cura os cegos. E é a Ti que nós vimos no santo e poderoso nome de Jesus. E me dobro perante Ti como sinal de reverência pelo santo e poderoso nome, crendo na Tua palavra, Senhor. Senhor, somos um povo de fé. Uma palavra Tua, uma palavra Tua, uma palavra Tua, uma palavra Tua. Nos basta, Senhor. Aquieta o coração de todos aqueles que estão esperando, Senhor, pela manifestação do Teu poder. No santo e poderoso nome de Jesus. Assim como nos ensinas pela passagem do Jairo, Senhor. Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou Teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento pela minha destra. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Temos promessa Tua, a Tua palavra declara que passarão céus e terra. Passarão céus e terra, mas as Tuas palavras não passarão. E é aí que nós alicerçamos a nossa fé. No santo e poderoso nome de Jesus Cristo. E por todas as coisas te prometemos tributar glória e honra. Glória e honra. Pai, afasta de nós todos os nossos inimigos, Senhor. Afasta de nós, Senhor, todos aqueles que falam a mentira, todos aqueles que criam enredos, Senhor, todos aqueles que andam a trabalhar em favor do diabo, contra a Igreja de Cristo. A Tua palavra tem promessa para nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Então, Senhor, esta manhã declaramos vitória contra as obras do mal, no santo e poderoso nome de Jesus. Está escrito na Tua palavra. Está escrito na Tua palavra que céus e terra hão de passar, mas as Tuas palavras não passarão. E a Tua palavra tem promessa para nós: não te deixarei nem desampararei. Estarei contigo todos os dias da Tua vida até à consumação dos séculos. Tu és um Pai que não nos abandonas nunca. E Tu és um Pai que, Senhor, a Tua palavra nos faz saber que é um coração quebrantado e contrito não desprezas. E todo aquele que crê em Ti, segundo está escrito, jamais será confundido. Então nós não criamos falsas esperanças, nós vivemos pela certeza de que Tu és o mesmo e não mudas. E que todas as coisas estão sustentadas pela palavra do Teu poder. Então te tributamos glória e honra. Pai, oramos pela Elsa, pela sua recuperação, oramos pelo mover da Tua mão na vida da Elsa, Senhor, em nome de Jesus. Queremos-la ver bem, ela e a sua família, no santo e poderoso nome de Jesus. Senhor, oramos também para que a Rosa Branca não desfaleça, para que ela se firme na palavra, para que ela também possa vir beber dessa seiva que é a Tua, que gera vida em todos nós. No santo e poderoso nome de Jesus. Pai, oramos também pela nossa irmã Marisa Monte, Senhor, que ela recupere rapidamente, que ela se levante do leito da enfermidade, Senhor. Que Tu a possas abençoar também, porque Tu és omnipotente, Senhor. Nada pode, nem paredes te detiveram, Senhor. Para operar não precisas que te abram a porta, Senhor. Tu passas por todo lugar, Senhor, para manifestar o Teu bem. Te louvamos por isso em nome de Jesus Cristo. E todos quantos aqui estamos de coração grato, Senhor, estamos aqui para dizer que Te amamos de coração. Oramos para que Tu nos perdoes de todo o pecado, de toda a falha. Se há alguma coisa há mal em nós, Senhor, revela-nos, Senhor, mostra-nos para que nós possamos mudar, para que nós nos possamos arrepender e tomar o caminho do céu. Pai, queremos ser pessoas melhores. Senhor, assim como Tu ensinaste os Teus discípulos, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos das pessoas que nos querem mal. Bem longe, Senhor. Não permitas sequer que nos procurem. A Tua palavra faz saber que os teus antepassados, aqueles que Te seguiram no passado, Senhor, que sofreram, que passaram, está escrito na carta aos Hebreus, homens de quem o mundo não era digno deles. Há pessoas que não são dignas de nos terem como amigos.
Há pessoas que não são dignas do nosso amor. Mas a nossa confiança está posta em ti, Senhor. Aceita a nossa reverência, aceita o nosso culto, Senhor. É para ti. A nossa vida só faz sentido se ela for vivida para ti. Para que a tua palavra possa produzir fruto em nós e fruto que permaneça. No santo e poderoso nome de Jesus. Sabemos que estamos vivendo os últimos tempos, estamos conscientes disso. Mas também tu nos ensinaste, como tu venceste o mundo, assim também nós o vencemos. Permanecendo firmes na tua palavra, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido pelo nosso testemunho no santo e poderoso nome de Jesus. Olha cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Eu sei que tu és um pai atento, a tua palavra declara que os teus olhos não se fecham, tu não dormes, nem os teus olhos se fecham. Olha para o coração de cada irmão, de cada irmã, Senhor, tu conheces o nosso, tu és aquele que examinas os corações. Examina os nossos corações e vê se há algo mal em nós, Senhor. Não queremos ser o contrário do que tu queres. Queremos ser como tu queres. Ajuda-nos e ensina-nos. Quando nós somos levados a viver crises de fé, Senhor, ajuda-nos. Porque nós sabemos que a carne é fraca, mas sabemos que o Espírito está pronto. E pelo nosso irmão Paulo, tu nos ensinaste que quando nós não temos condição de orar, não são as línguas que nós oramos, é o teu Espírito que intercede por nós. Porque nós já não somos capazes. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque tu não és um pai insensível. Tu conheces o nosso sofrimento, o nosso levantar, o nosso deitar. Partilhamos contigo as nossas tristezas e as nossas alegrias. Porque tu és um pai para todo o momento na nossa vida. No santo e poderoso nome de Jesus. E te queremos agradecer, Senhor. Reconhecemos que não somos dignos do teu amor. Mas é um privilégio ser um amado teu. É um privilégio, Senhor. Apesar das nossas falhas e dos nossos erros, Senhor, tu nos amas. O teu amor é tão louco, Senhor, que tu não olhaste a meios. Tu deste o melhor que tinhas. Como não te amar? Como não te amar? Que o teu Espírito se mova neste lugar, tome toda a liberdade neste lugar, Senhor. Este lugar é teu, o povo que se acha que é teu. Somos teus, Senhor. Tu não és um Deus estático, tu estás em constante movimento, que o teu Espírito se move. Batiza no teu Espírito. Enche cada irmão, Senhor. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Mais de ti, menos de nós. Porque então nos momentos de fraqueza nos alegramos. Porque quando estamos fracos somos fortes. Pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu agora entendo o sentimento de Pedro quando quis fazer as tendas. Não é esse o nosso propósito. Mas é tão bom estar aqui, Senhor. É tão bom estar aqui, Senhor. Te agradeço pela minha sogra. Lhe deste o privilégio de celebrar mais um ano de vida, Senhor. Obrigado por ela, Senhor. Te agradeço por ela, Senhor. Obrigado por aqueles que me tens dado, Senhor, pelo amor dos irmãos, das famílias. Te agradeço, Pai querido. No nome de Jesus. E através disso me tens tornado uma pessoa mais rica. Com mais irmãos. Com mais casas.
na Tua presença, por vezes, Pai, a gratidão é tanta que não temos palavras. Não temos palavras. Mas graças te damos porque sabemos que Tu lês os nossos corações e Tu sabes o que nos vai na alma. Amém. Em nome de Jesus. Olhando para Ti, Senhor, olhando para Ti pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, não há como não Te agradecer. Como não ficar sensibilizado, Senhor, aquele que deu a sua vida por amor de nós. Aquele que sofreu aquilo que nós não sofremos, que passou aquilo que nós não passamos. Para nos ensinar que, apesar dos sofrimentos da vida, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Em nome de Jesus. Falamos o que Pedro falou. Que mais poderíamos escolher? Tu tens as palavras da vida eterna, Senhor. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Irmãos, neste espírito, nós vamos apresentar a nossa oferta. Nós não precisamos de palavra para ofertar. Não precisamos que nos façam a cabeça ou que nos inspirem a doar, mas façamos-no de coração. Neste espírito. Senhor, tudo aquilo que damos e fazemos, Senhor, é por compromisso e para honrar esse compromisso com o Evangelho. Porque outros fizeram isso por amor de nós. Nós fazemos isto por amor daqueles que Tu tens. É contigo. Para que possa viver o Teu nome. Calma, pera. O santo e poderoso nome de Jesus. Tu és santo e Tu és bom, Senhor. Tu és meu Deus e eu Te louvo. Tu és meu Rei e eu Te exalto. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. Tu és meu Deus e eu Te louvo. Tu és meu Rei e eu Te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor é para sempre. Vamos dar a Deus uma salva de palmas. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelos irmãos, obrigado pelo amor, Senhor, esse amor que nos tomou por dentro, que esse amor é Teu, Senhor, esse amor não é nosso, é o amor ágape, é aquele amor que não leva em conta coisa nenhuma, Senhor. Amar por amar, porque esse amor também foi uma graça Tua, Senhor, assim como recebemos de graças compartilhamos esse amor, para que o Teu nome venha a ser engrandecido, porque assim está escrito, é por isso que nós vamos ser conhecidos, pelo Teu amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, porque aprendemos com Ele, vivemos com Ele, estamos alicerçados nele e aprendemos a amar, porque também é preciso aprender a amar. Aprender a amar. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Estás bem, André? Estás bem? É bom ver-te. É bom ver-te. Glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar o nosso culto com alegria, porque Deus é alegria. Amém? Amém. Não
desejo para vocês 100 vezes mais, em nome de Jesus, que tudo vá bem na vossa vida e não se esqueçam de orar uns pelos outros. Amém, irmãos? Amém. Isso é um dever de orar uns pelos outros, porque todos nós precisamos de todos. Amém? Glória a Jesus. Tu não tens frio?